Já tá ligado. Pai do Senhor querido, estamos de volta, pastor Rubens Silva. Estamos aqui começando mais uma palavra de esperança para abençoar a tua vida, teu coração. E eu quero nesse momento convidar você a estar abrindo a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 50. Nós estaremos lendo do 50 até o 56, aliás, de 49 ao 56, e nós estaremos refletindo um pouco sobre esse parágrafo desse salmo. E eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, e você que tem nos acompanhado todas as manhãs, de segunda a sexta, no Palavra de Esperança, e nós queremos ter uma palavra de vitória para a tua vida, para o teu coração nessa manhã tão abençoada, nessa manhã de quarta-feira, dia 11 de 2020, 11 de novembro de 2020. Eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta manhã tão abençoada. Por isso eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia e também compartilhando essa live para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá bom? Então vamos ler aqui a palavra de Deus no Salmo de número 119, o versículo de número 49 ao versículo de número 56. Eu sei que Deus tem uma palavra de vitória para você, uma palavra ao teu coração, tá bom? Então diz assim o texto, Salmo 119, versículo 49 ao versículo 56. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim. Lembro dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Tem-me dado assim, tem-se dado assim comigo, porque aguardo os teus preceitos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Salmo de número 119, versículo do 49 ao 56, queridos. Quero ter uma palavra de oração, e você que está chegando aí, eu quero convidar você a estar compartilhando essa live para os seus amigos, para os seus irmãos, para aquelas pessoas que você sabe que precisa e que vão ser abençoados através desta mensagem, tá certo? Então eu quero convidar você a estar fazendo isso, a estar compartilhando essa live para que pessoas sejam também abençoadas. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela noite que o Senhor nos deu, pelo dia que o Senhor nos oferece, pela saúde, pela alegria da tua salvação e pelo privilégio de podermos, ó Pai da glória, levar a tua palavra, Senhor, àqueles que precisam de um renovo, de um ânimo, que precisa, Senhor da glória, de estar renovando a sua esperança no Senhor, devido às muitas aflições que tem passado. Eu sei que é a tua palavra, Senhor, que nos fortalece, e é por isso que nós te pedimos que o Senhor nos envie nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, para abençoar o teu povo, para abençoar as pessoas. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Então, querido, nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Salmo 119. Salmo 119 é um dos salmos o salmo mais longo da Bíblia, o maior, né? Ele faz uma relação com o salmo 1 e o salmo de número 19. É bem interessante a gente pensar sobre isso. Ninguém sabe quem foi que escreveu esse salmo, se Davi, se Daniel ou outros servos do Senhor do Antigo Testamento.
fato é que esse salmo, ele registra aqui as lutas, as dificuldades que o servo de Deus, aquele que assume um posicionamento de fé e que se dispõe a andar de acordo com a lei do Senhor, sofre diante das pessoas que não servem nem temem ao Senhor. O que nos parece é que quando esse salmo foi escrito, os salmistas eles estavam vivendo sobre grande pressão, né? Sobre grande pressão. E esse parágrafo que nós acabamos de ler, do versículo 49 até o versículo 56, né? O salmista aqui, ele está passando uma situação bem complexa que lhe trouxe desânimo. E uma das complexidades dessa situação era a zombaria daqueles que não temem ao Senhor, né? Então o salmista passou por essas dificuldades quando então as pessoas passavam a estar zombando dele por servir ao Senhor. O versículo 51 fala sobre isso, quando ele diz: os soberbos zombam continuamente de mim, todavia não me afasto da sua lei. Então o que nós podemos considerar aqui é que essa zombaria estava trazendo então tristeza para o coração daquele servo de Deus que andava na lei do Senhor. Isso acontece naturalmente quando nós abraçamos a fé em Cristo Jesus. A gente sabe que pessoas se levantam para procurar nos impedir de continuar na caminhada, procurar levar a gente a abandonar a fé. Isso acontece com o que nós chamamos de novos convertidos ao Evangelho, porque Satanás sabe que a fé dele ainda é uma fé muito pequena, ele é novo, não tem compreensão de muitas coisas, e aí o inimigo levanta pessoas, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na escola ou na faculdade, certo? Para tentar dissuadir aquela pessoa do posicionamento que ela tomou em Cristo Jesus. Isso é natural acontecer. Porém, queridos, a Bíblia mostra que aqueles que realmente experimentaram da graça e da misericórdia do Senhor não se deixam, ainda que se entristeça, não se deixam vencer pela perseguição e pela zombaria daqueles que não servem e não temem realmente ao Senhor, né? Então, nós vemos aqui, queridos, que muitas vezes isso traz tristeza e traz abatimento, mas a Bíblia diz que aqueles que experimentaram do Senhor buscam se renovar na sua palavra. Por quê? Porque a zombaria, as perseguições trazem aflição, trazem desânimo e muitas vezes traz também desesperança, né? Traz desesperança. Porém, o que o salmista responde a isso, né? Ele responde em oração, em primeiro lugar. Não tem coisa melhor para aqueles que estão sendo perseguidos do que se refugiar em Deus por meio da oração. Porque a Bíblia diz que Deus é, primeiro, justo juiz de toda a terra. Segundo, Deus conhece o nosso coração e conhece também aqueles que estão nos perseguindo. Olha o versículo 49, o que é que diz? A palavra de Deus diz: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Então o salmista, ele buscou a Deus em oração, e ele então colocou diante de Deus aquilo que Deus havia prometido a ele, mediante a sua promessa. Então, pelo fato de Deus ser esse Deus fiel, nós podemos orar a Ele com base naquilo que Ele prometeu, segundo a sua palavra, e com certeza teremos resposta à nossa oração.
Na perseguição, nós precisamos então ter conhecimento da palavra para que na oração a gente possa usá-la, colocando diante de Deus a nossa firmeza naquilo que Ele prometeu, porque nós cremos na sua fidelidade. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, Ele então fará. O que Ele falou, Ele cumprirá. É assim, queridos, desde o início de todas as coisas. Ele prometeu, queridos, um Salvador quando o homem pecou. E esse Salvador realmente foi enviado, Jesus Cristo, né, para nos salvar. A Bíblia diz que na plenitude do tempo, né, o Senhor, Deus, enviou o seu Filho, né, para nos salvar e para nos libertar. Deus, queridos, então falou a Noé que iria enviar o dilúvio. E o dilúvio aconteceu, nós temos provas materiais que o dilúvio aconteceu. Deus falou a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra com fogo. Desculpa. E isso aconteceu. Deus falou a Abraão, né, que dele seria abençoado todas as nações da terra. E as nações têm sido abençoadas por causa da fé de Abraão, pela descendência de Abraão. E Cristo é descendente de Abraão e abençoa todos os povos. Então, queridos, o salmista, ele disse: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Esperar não é fácil. Mas, quando nós conhecemos a pessoa que fez a promessa, nós não teremos dificuldade de manter a nossa esperança, mesmo em meio a aflições, a zombaria e as perseguições. E o que nos leva a manter firme essa esperança é a confiança nesse Deus que fez todas as coisas. Nesse Deus que fez a promessa. Ele é fiel. Ele é o Criador, o governador e o sustentador de todas as coisas. Nada que acontece na minha e na sua vida está aquém do conhecimento de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é onisciente. Ele mostra que aqueles que servem ao Senhor padecerão perseguições, mas a palavra de encorajamento é essa: tende bom ânimo, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Às vezes a gente pergunta por que Deus não impede a perseguição, a zombaria, por que Deus não age em meu favor numa situação que eu realmente tenho buscado? Porque o tempo de Deus não chegou e o propósito dele na sua e na minha vida ainda não foi alcançado. É por isso que ele ainda não interviu na minha e na sua situação de espera de algo que nós temos como promessa dele para a nossa vida. Às vezes, uma pessoa que está morando em determinado lugar e lá a situação não está fácil, ora a Deus e Deus faz uma promessa a ela de forma específica, usa alguém, né? Quando ela está em dúvida se volta ou se não volta para a sua terra, e aí Deus fala através de alguém ou da palavra que ela deve voltar, que o Senhor se responsabilizará pelo seu retorno e também pelo seu estabelecimento. E aí esta pessoa recebe aquela resposta e ela então volta, e encontra alguma dificuldade naquele lugar em que ela se encontra, e ela fica se perguntando onde está a promessa de Deus. Mas se ela tem experiência e conhecimento da fidelidade de Deus, da pessoa de Deus, de quem é Deus, que Ele realmente cumpre com a sua promessa, ela também diz, como disse o salmista aqui, ainda que ela seja humilhada por algum tempo, muitas vezes por depender de pessoas, da família, ainda que ela realmente se angustie por causa do tempo da espera, ainda que ela tenha uma manutenção de forma racionada, ela lembra da promessa do Senhor, como fez o salmista. Ele diz aqui:
lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Ela espera, né? Por causa da promessa de Deus, ela espera que Deus realmente cumprirá a sua palavra. Haverá tempo de angústia, de tristeza, de desânimo, porque esperar não é fácil? Sim, haverá. Mas, assim como aconteceu com o salmista, e ele diz no versículo de número 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Isso significa que no momento da espera, no tempo da espera, onde a angústia, a aflição, né, por causa da perseguição ou até mesmo da zombaria, e eu pensando outro dia sobre isso, né, às vezes as pessoas do Nordeste buscavam melhorar de vida indo para São Paulo, e muitas vezes chegando lá as coisas não davam certo. Quando ela saía daqui, ela saía com alegria, falando para todo mundo que ia para lá e tal, mas quando não dava certo, tinha que voltar. E voltava sem conseguir aquilo que o seu coração almejava, o sonho que tinha realmente no seu coração. Aí volta para o seio da sua casa, da sua família, não da forma como foi, mas cabisbaixo, triste, porque não alcançou, não conseguiu, mas voltou segundo a orientação de Deus. E eu me lembro aqui de Abigail, que tinha um marido terrível chamado Nabal. Ele era tão ruim que a Bíblia o chama de filho de Satanás, filho de Belial, né? E aí Davi então resolve destruir toda a casa de Nabal por causa da ingratidão dele, que Davi protegeu com seus homens todos os seus bens enquanto estava fugindo de Saul no deserto, e agora Davi precisa de alimento para ele, para os seus homens, e Nabal era um homem rico, e ele embriagado ali, ele então dá uma resposta dura a Davi, manda uma resposta dura para Davi, e Davi se enfurece com aquilo, pela ingratidão, resolve destruir tudo de Nabal. E aí quando Abigail, aquela mulher sábia, sabe, ainda que o marido dela fosse um marido ruim, aí então ela sabe pelos seus servos, e os seus servos dizem: olha, esse homem tem sido por muro conosco, e em relação aos bens do seu marido. E ela então resolve ir para apaziguar Davi. Ela leva tudo quanto Davi precisava, e ali conversa com Davi, pede Davi misericórdia, e Davi disse: olha, foi Deus que te usou, porque eu ia destruir tudo que esse homem realmente tem. E ela reconhece, na verdade, ele é realmente um homem mau, mas ela pede misericórdia. E aí ela resolve voltar para a sua casa. Essa é a palavra que eu quero trazer aqui. Ela decidiu voltar, ainda que seja para um marido ruim, né? Um marido incompreensível. Ela resolveu voltar, e ela permanece firme, fiel no compromisso que ela havia feito de matrimônio, ainda que tivesse um marido ruim, certo? E ela permanece esperando na palavra do Senhor, e Deus mais tarde resolve o problema realmente de Abigail. E aí o que eu quero colocar aqui para você é que, se você realmente voltou, né, por uma ordem de Deus, e as coisas ainda não se organizaram, olha, faça como o salmista, ore a Deus, lembrando da promessa que Ele lhe fez, e espere no tempo e na hora de Deus, porque embora você não consiga ver, embora você tenha sofrido humilhação no lugar que você está, embora você tenha sido alvo de zombaria porque você é servo de Deus e está passando por isso, você já ouviu muito disso? Cadê o teu Deus? Você não é serva de Deus? Você não tem permanecido firme? Por que Ele não age? Por que você está sofrendo isso? Olha, está tendo uma oportunidade de você abrir mão realmente dessa fidelidade a Deus, né? Olha, tem uma oportunidade de você abandonar esse marido ruim e arrumar outro, aquele dali, ó, uma pessoa boa, né? E tem uma série de ofertas que Satanás usa para levar você a sair
da vontade de Deus, porque você está passando por aflição. Mas o salmista, no versículo 50, ele diz: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. É a palavra de Deus, porque Deus ele renova as suas promessas, renova a lembrança das suas promessas. E no tempo de Deus ele cumpre aquilo que ele nos prometeu, né? Ainda que os soberbos venham zombar de você continuamente. A zombaria, queridos, é um poderoso instrumento de Satanás para nos desviar da vida com Deus, da vida com Cristo. Mas nós temos que rejeitar, porque o Cristo da cruz venceu Satanás, e Cristo diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo disse: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque a intenção de Satanás é fazer você sair da vontade de Deus, é fazer você sair do caminho, é fazer você se desviar e se entregar à vida pregressa, à vida contrária à vontade de Deus, à vida mundana. Mas aqueles que amam ao Senhor permanecerá firme e recebe o consolo do Senhor no tempo da angústia, no tempo da aflição. E Deus trata com aqueles que zombam de nós. Trata, não na hora que a gente quer, mas no tempo dele, porque ele não fica esquecido. Deus não é injusto. Ele é o juiz de toda a terra. E ele julgou os assírios quando zombava de Israel, julgou os babilônicos que o levaram para o exílio através dos medos persa. Deus faz isso, queridos, porque ele é o juiz de toda a terra. Aleluia, né? O que Deus espera de nós no tempo da angústia e da aflição é que a gente lembre dos seus juízos. Está no versículo 52. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Lembra dos juízos que eu falei aqui antes? O juízo de Deus sobre a geração de Noé, o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, o juízo de Deus sobre a vida de Coré, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés. Quando a gente for zombado e perseguido, devemos lembrar que Deus julgou aquelas pessoas que perseguiram a Israel, que zombaram de Deus, que zombaram dos seus preceitos. E isso deve nos fortalecer na fé e saber que nós não seremos para sempre injustiçados. Que por passarmos por aflições por causa dessa zombaria e angústia que nos desanima, devemos nos reanimar no Senhor, nos fortalecendo na sua palavra e na força do seu poder. O salmista diz aqui, queridos: lembro-te dos teus juízos de outrora e me conforto ao Senhor. Isso servirá de consolo e de conforto para a tua vida, querido. E como isso pode acontecer? Leia os salmos, porque uma boa parte dos salmos é dedicado a confortar o justo através das lembranças dos feitos de Deus no passado. Leia os salmos, mas também traga à memória aquilo que ele já fez por você no passado. Deixa eu dizer, essa é a primeira angústia que você está passando? Essa é a primeira aflição que você está passando? Não, não é. Lembra de que nas outras passadas Deus lhe livrou, lhe confortou, lhe renovou e lhe deu vitória. Esse mesmo Deus fará isso, se você crer, se você tomar posse da palavra do Senhor e se você permanecer firme. Porque a Bíblia diz que aqueles que retrocedem, a alma do Senhor não tem prazer nele, né? O meu justo viverá da fé. Nós precisamos perseverar, e a perseverança é a firme determinação de permanecer fiel à promessa ou à palavra. Então nós precisamos ter essa firme determinação.
independente se vamos passar por humilhação, independente de que se vamos passar por afronta e zombaria, independente de que nós vamos viver num tempo com alimentação racionada, né? E até mesmo sendo mantido por pessoas que a gente nem imaginava. E às vezes para a gente é uma situação humilhante, porque o trabalho traz dignidade e a conquista do alimento da nossa casa nos faz bem como provedor, isso falando para o homem. Mas depender de ajuda, de oferta, é difícil. Mas Deus faz isso para tratar do nosso caráter. Deus faz isso para nos fazer entender que o que somos, o que temos ou o que viemos a ter, não é conquistado apenas pela nossa própria força. Mas Deus é quem nos dá poder para adquirir o suficiente, para adquirir riquezas, para trabalhar. Tudo vem de Deus. E a Bíblia diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Por isso, descanse no conforto dessa palavra. Renove-se pelo poder dessa palavra. Lembre da palavra do Senhor, da sua promessa, e faça como o salmista. Continue esperando no nome do Senhor. Exercite a sua mente na meditação e reflexão da palavra nesse tempo, como diz o verso 53. Aliás, o verso de número 55. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei, diz aqui a palavra do Senhor. Por observar a lei do Senhor, o salmista ele tinha indignação por causa dos pecadores, por causa daqueles que abandonaram a lei do Senhor, que se desviaram, que trocaram Deus pelos deuses pagãos, que não andaram mais segundo a palavra que um dia conheceram, que se afastaram da comunhão com o Senhor. Ele ficava indignado, porque mesmo na aflição, mesmo na situação de abandono, de tristeza, de angústia, aqueles que experimentaram de Deus e permanecem firmes, se indignam em relação àqueles que tiveram a mesma experiência e na primeira aflição, na primeira dificuldade, saíram fora do barco. Ah, queridos, quantos desviados nós vemos no tempo de hoje. Pesquisas indicam que a mesma quantidade de cristãos firmes é também a mesma quantidade de cristãos que se desviaram. Ou seja, a porta dos fundos está igual à porta de entrada da igreja. Nós precisamos permanecer firme no Senhor. Nós precisamos entender que Deus é aquele que nos consola em tempos de aflição. As aflições da vida que traz desânimo e desesperança não devem nos levar ao abandono da fé. Devemos trazer à memória, como diz o profeta Jeremias, aquilo que nos dá esperança, mesmo quando as nossas forças nos faltarem. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, querido. Precisamos olhar desta forma, queridos. Devemos lembrar de quem Deus é, porque quando nós lembramos de quem Deus é e lembramos da promessa que Ele nos fez, nossas forças são renovadas e elas nos levam a aguardar na sua fidelidade, porque Deus nunca deixou de cumprir a sua promessa. Por isso o salmista, em oração, ele diz: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito aguardar. Ah, querido, se você já está desesperançado,
Você pode pedir a Deus força para você renovar sua esperança e Deus lhe fazer aguardar na sua promessa. Porque a força não vem de nós mesmos. Não vem. Se você está desesperançado, diga para Deus: Senhor, estou desesperançado. Que tu possa me dar o poder de fazer esperar em ti, lembrando das tuas promessas e da tua fidelidade. Sabemos, queridos, que a esperança adiada, diz o provérbio, adoece a alma. Mas é a promessa de Deus que nos dá motivação para continuar permanecendo firme, aguardando. São as promessas de Deus que nos dá senso de propósito de vida. Porque às vezes a gente pensa que não existe mais solução para a realidade que nós estamos vivendo. Que a gente não pode chegar mais fundo do que nós já chegamos, do poço. E aí a gente perde as esperanças. Mas eu quero dizer para você que ainda que você chegou ao fundo do poço, se você olhar para cima, ainda há uma estrela brilhando no céu. E essa estrela, podemos se referir à estrela da manhã, que é o Senhor Jesus. Ainda que você tenha caído no fundo do poço, economicamente falando, emocionalmente falando, afetivamente falando, você não pode cair mais fundo do que a mão de Deus possa te alcançar. Deus tem o poder de te tirar de lá. A promessa que Ele fez, Ele cumprirá. É Deus que nos dá sentido para viver, propósito para viver. Por isso que é bom ter esperança e aguardar com paciência no Senhor. E às vezes nós precisamos nos silenciar. Silenciar diante das pessoas que zombam. Silenciar diante das pessoas que nos humilham. Silenciar diante de pessoas que a gente acredita que elas vão nos ajudar, quando Deus não quer usar elas para nos ajudar e o tempo de Deus não chegou ainda. É tempo de nos silenciar em relação a essas pessoas ou para essas pessoas. E é tempo da gente falar somente com Deus e abrir a boca para o louvor. É isso que eu acho interessante aqui no salmista. No versículo 54 ele diz assim: os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. É difícil cantar na dor, na angústia, no sofrimento? Mas é possível, basta nós decidirmos fazer. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas na prisão. Depois de serem açoitados, ensanguentados, presos e acorrentados na prisão, ensanguentados, eles louvam ao Senhor. Louvam ao Senhor. No capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 26, mostra isso. E a Bíblia diz que enquanto eles louvaram, perto da meia-noite, houve um grande terremoto que abalou as prisões. As correntes caíram de suas mãos, as portas dos cárceres se abriram. Deus se manifestou na vida deles. E eles foram cuidados das suas feridas. Eles foram alimentados na casa do chefe da guarda. E eles trouxeram a salvação de Deus para aquela família, que embora não estava preso fisicamente, mas estava preso nos seus pecados. O que é que nós aprendemos com isso? Aproveita a oportunidade para louvar ao Senhor, porque Ele vai fazer a terra tremer diante de você.
cadeias vão cair e você vai testemunhar da salvação do Senhor. E essas pessoas que você testemunhar da salvação do Senhor, que presenciou o poder de Deus na sua vida, serão usadas por Deus para te curar as feridas e te alimentar. E você trará o melhor de Deus para a vida dessas pessoas, que é a salvação do Senhor. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que a sua vida seja consolada por essas palavras. Que você possa realmente ter esse mesmo pensamento e essa mesma disposição do salmista, mesmo na angústia. Ser consolado pela palavra do Senhor. Ser vivificado pela palavra do Senhor. Não olhar a zombaria dos soberbos, mas lembrar que Deus é justo juiz e julga a tua causa. E quando você lembrar isso, vai te trazer conforto, porque Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Continue sendo indignado com a vida daqueles que abandonam ao Senhor por qualquer motivo. Motivos simples. Continue. Medite na palavra do Senhor e tenha a sua palavra como motivo de louvor e de celebração. Deixe as queixas, deixe a murmuração. A murmuração é uma oração feita a Satanás. Deus odeia gente que murmura. Porque gente que murmura, ela tanto murmura em situações difíceis como também em boas situações, mesmo que quando isso não está de acordo com aquilo que ela quer. É um coração ingrato. O salmista disse: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Está dizendo, eu lembro de quem é Deus. Eu lembro da sua promessa, Ele cumpre. Eu lembro das suas palavras. Eu lembro de como Ele quer que eu ande, como justo e não como ímpio. Que ele termina dizendo, tem sido, esse parágrafo dizendo, tem se dado comigo, porque aguardo nos teus preceitos. Finaliza com esperança renovada. Finaliza declarando que ele tem sido firme no propósito de servir realmente a Deus. Deus traz consolo ao aflito. Deus cumpre com a sua palavra. Deus não desampara aqueles que são seus. Quando nós somos consumidos pela desesperança e pela aflição, devemos nos recordar da fidelidade do Senhor. Quando a gente se recorda, isso logo nos trará firmeza na fé e motivação para continuar vivendo no centro da vontade de Deus, certo de que, mesmo no silêncio, Deus, Ele está trabalhando no nosso favor. Você pode não ver agora, mas vai se manifestar, porque aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá, porque é fiel. Guarde isso, no nome de Jesus. Renove a tua fé. Ore, cante louvores ao Senhor. Não perca o hábito de congregar. Fique em silêncio. Aceita a zombaria como Jesus aceitou e não disse uma só palavra. A única palavra que ele disse no final foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Guarde teu coração do ressentimento e da mágoa, porque pessoas podiam te ajudar e não estão te ajudando. Não te ajudou ainda porque Deus não permitiu. Mas no momento que Deus quiser, essas pessoas vão ser usadas e vão te abençoar. E ainda que não seja elas, mas outras pessoas o farão, porque Deus tem negócio contigo. Deus te abençoe
Deus te ajude e te fortaleça. Que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Encerramos assim a nossa mensagem de hoje no Palavra de Esperança. Eu quero agradecer as pessoas que têm estado conosco. Um abraço à irmã Idibas, que compartilhou também a live, a irmã Socorro também, Socorro Soares, nossa amiga e irmã Avonete também, que compartilhou, né? Nossa irmã Lourdes Costa, lá em Paulista, Deus abençoe. A Manuela também, que Deus abençoe Manuela, paz do Senhor para a sua vida, no nome de Jesus. E amanhã, queridos, mais uma palavra de esperança para a tua vida, para teu coração. Não deixe de participar, não deixe de compartilhar. Deus tem uma palavra de vitória para você. E eu agradeço também a todos aqueles que não só compartilharam, né, mas também curtiram. Tem algumas pessoas que curtiram a nossa live, e eu vou ver se eu olho aqui no computador para me lembrar os seus nomes, para mim se referir a elas nessa manhã, né, que às vezes a gente não consegue ver aqui pelo celular, mas hoje eu estou aqui com o notebook, e aí eu posso ver aqueles que curtiram também, para a gente estar mandando um alô, aqueles que mandaram um abraço aqui, né? Deixa eu ver aqui, irmã Euda, um abraço aí, irmã Euda, no nome de Jesus. Pastor Ricardo David, reverendo, Deus abençoe. O Paulo Mariano, lá em Lagoa Grande, Paulinho, um abraço, Paulinho, Deus abençoe, querido, nosso irmão em Cristo. Deixa eu ver aqui quem mais. Josi Gomes, um abraço, irmã Josi, também o pastor Cláudio Alves Cavalcante. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Quero ter uma palavra de oração. Querido Deus, obrigado por esta manhã, por esta mensagem de encorajamento e de fé. Que a paz do Senhor seja sobre cada coração, e o Senhor dê poder e graça no Espírito para suportar o tempo da aflição e da angústia, da zombaria, da humilhação, tudo isso que é permitido pelo Senhor, e que a disposição do coração de cada um de nós como servo do Senhor seja a mesma desse salmista. Deus, que Tu possa nos fazer esperar na Tua promessa, e esperar louvando, e esperar em silêncio diante dos zombadores, daqueles que nos humilham muitas vezes, e que o Senhor, ó Deus, possa mudar a nossa sorte, Pai, porque nós nos abrigamos e nos refugiamos em Ti. Abençoa, Senhor, essas vidas que estão nos ouvindo, e entra com a Tua intervenção, para que eles possam ver que há um Deus que fortalece, que consola, que restaura, que anima e que provê. Que o Teu propósito seja alcançado nas nossas vidas, Pai, e que mesmo na angústia nós possamos viver com propósito, porque isso é o que nos dá sentido para viver, no propósito da Tua vontade. Essa é a nossa oração e nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe, tenha um bom dia. À noite nós temos mais um culto lá na nossa construção. Você que está nos ouvindo, venha participar, tem sido bênção. Uma semana de culto na nossa construção. Um clima agradável à noite, né? Clima muito favorável, tem sido muito bom. A igreja tem compartilhado dessa comunhão e das bênçãos do Senhor. Você é o nosso convidado. 7h30, Avenida Central, quase de frente ali à Prosegur. Nós estaremos ali celebrando ao Senhor, buscando a face do Senhor, né? Número 2451 na Avenida Central, próximo, já chegando ali perto da Coab. Você pode ir, 7h30 da noite estaremos lá para a glória de Deus, e Deus tem se feito presente e se manifestado no nosso meio. Venha participar conosco, no nome de Jesus. Um abraço, irmão Zé Pereira, entrou aí agora. A nossa irmã Yolanda Dantas também, né? Nós começamos, estamos já saindo, mas eu agradeço a irmã Yolanda, Lorival, lá em Garanhuns, que estão aí também ligados conosco. Um abraço em nome de Jesus, saudade de vocês, eles que foram membros também da nossa igreja
e hoje moram lá, estão firmes na fé, na palavra do Senhor. São do início da nossa igreja. Lorival e Yolanda é um dos pioneiros da nossa igreja. Então Deus abençoe vocês no nome santo e poderoso de Jesus, e muito obrigado pela atenção de vocês. Continue orando por esse pastor no nome do Senhor Jesus.